Campo Mourão, mas também está presente em 7 regiões do Paraná, 2 campos em Curitiba, Paranaguá, Apucarana, União da Vitória, Campo Mourão, Paranavaí. Então, a Universidade Multicamp e a mais recente, criada aqui no estado do Paraná. Entretanto, o curso aqui que nós estamos realizando tem pessoas de várias partes do nosso país acompanhando esse curso. Então, eu queria, em nome desse coletivo aqui, agradecer ao professor por ter aceito esse convite. Vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Eduardo, e na sequência, conforme a metodologia que a gente vem trabalhando, o professor fará uma exposição aí, ele entender necessária, indo até uma hora e meia, 1h40, deixando os minutinhos para o debate no final, como a gente tem feito, para que o pessoal possa colocar algumas questões que desejam maior esclarecimento. Então, professor Eduardo é professor adjunto do Departamento de Economia e no programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Possui doutorado e mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua principalmente nos seguintes temas: crise ambiental, crítica da economia política, história do pensamento econômico e filosofia e ciência. Então, se o professor quiser acrescentar algum elemento a mais na apresentação, eu peguei aqui do Lattes, esse resuminho para passar aqui para o pessoal. Mas é um prazer, professor, vem por indicação do professor Marcelo Carcanholo, camarada nosso, meu amigo, já esteve aqui em Campo Mourão em algumas oportunidades e também já participou de várias atividades virtuais aqui pelo Espaço Marx, o professor Marcelo Carcanholo. Então, passo a palavra para o professor Eduardo, bem-vindo à nossa atividade e esperamos que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre o tema de hoje, que é o mais-valor absoluto e relativo. No último encontro, o professor Caio Antunes falou um pouquinho do processo de trabalho e do processo de valorização, mas também não adentrou adiante na discussão que fica a cabo do professor Eduardo de hoje. Então, professor, passa a palavra e bem-vindo novamente. Obrigado, Osmar. Obrigado pelo convite, eu fico honrado de participar. E eu sinto que eu fiquei com o filé mignon, né? Porque ser chamado para falar de mais valor de fato aquilo que há enfim, de mais central, de mais importante em termos de contribuição que a gente encontra no livro 1. Antes de começar a exposição, eu queria dizer que eu vou falar assim muito cautelosamente, porque eu estou gripadíssimo e eu quero disparar o mínimo de crises de tosse possível, mas eu sei que eu não, em algum momento eu vou ter uma crise de tosse, então vocês já me perdoem de antemão. Bom, vamos lá. Eu sei que, né, eu estava vendo o andamento dos encontros e eu percebi que o capítulo 5 já foi abordado, né? Então, certamente vocês já tiveram contato com a discussão a respeito do mais-valor. Correndo o risco de haver alguma sobreposição, eu vou precisar fazer aqui algumas preliminarezinhas, então dar uns 2 passozinhos para trás, para a gente poder chegar na discussão do mais-valor absoluto e do mais-valor relativo com um pouco mais de continuidade, né? Sem precisar depender de um encontro que foi há algum tempo atrás e não necessariamente as pessoas têm fresco na cabeça. Então eu vou fazer esse recuo, mas também não vou, né, não vou entediar vocês excessivamente falando de coisas que vocês já ouviram, mas eu preciso voltar ali para aquela passagem entre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque é de fato uma passagem decisiva, né? Ali no início do capítulo 4,
que o Marx apresenta o capital, né? Apenas no capítulo 4, que ele apresenta a categoria capital. E se a gente lê de maneira descuidada, se a gente acompanhar de maneira descuidada a sequência dos capítulos, pode parecer que o capital cai ali meio de paraquedas, né? Porque Marx fecha o capítulo 3 falando, enfim, de mercadoria, falando de dinheiro, falando de circulação de mercadoria, de funções do dinheiro, e aí, de repente, pá, no início do capítulo 4, aparece o capital. Então, eu queria, de já, aproveitar esse primeiro momento para dizer que não é o caso, não cai de paraquedas. E quero aproveitar para para mostrar onde está a ponte, né, onde está a mediação. E aí a categoria decisiva é o entesouramento, né? Quando Marx está discutindo ali a circulação de mercadorias, ele mostra que quando a forma geral do produto é a mercadoria, ou seja, quando quase tudo que se produz como mercadoria, nós produzimos aquilo que nós não consumimos, né? Nós produzimos para a venda e aquilo que nós consumimos, nós obtemos, via de regra, quase sempre, pela compra, né? Agora, a nossa capacidade de comprar está predicada à quantidade de dinheiro que nós temos à disposição. E a quantidade de dinheiro que nós temos à disposição está predicada à nossa capacidade de vender, né? Ainda que seja apenas a nossa força de trabalho, né? Mas numa sociedade produtora de mercadorias, a nossa capacidade de comprar e, portanto, de acessar as coisas necessárias na nossa vida depende de uma capacidade anterior de ter vendido. E não há nada que garanta, né, no cotidiano da produção mercantil, não há nada que garanta que o meu sucesso nas vendas ou o ritmo em que eu consigo vender mercadorias seja compatível com o ritmo em que eu preciso comprar. Na verdade, é trivial, ocorrência comum que ocorra descompassos entre a minha capacidade de vender e a minha capacidade de comprar. O que coloca os agentes da produção mercantil, onde quer que eles estejam situados, né, sob um risco permanente de ter o seu acesso à riqueza social interditado por uma incapacidade de vender e, portanto, uma incapacidade de comprar. E isso produz nas pessoas, vai dizer o Marx, acho que alguém abriu o microfone. Produz nas pessoas um impulso ao entesouramento, ou seja, a guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro fora da circulação, que ele vai chamar de entesouramento. E aí tem outras passagens lá que eu não vou aborrecer vocês trazendo muito detalhe, mas tem outras passagens em que o Marx vai mostrar que esse impulso ao entesouramento é inclusive desmedido. Ou seja, ele é insaciável, né? Sempre estará ao alcance da pessoa buscar acumular mais dinheiro fora da circulação, né? E sempre será, sempre que possível, é interessante fazê-lo, né? Então é um impulso desmedido, insaciável. Qual que é o problema? É que para entesourar e entesourar o máximo possível, é preciso vender muito. E para vender muito, é preciso produzir muito, né? Então, o impulso ao entesouramento tem uma implicação que dar ao movimento geral dessa sociedade uma tendência expansiva, né? Ou seja, se a fórmula do entesourador é vender muito e comprar pouco, ele precisa produzir muito. Então, a riqueza produzida nessa sociedade tende a crescer. E o problema a grandeza entesourada fora da circulação é uma grandeza imóvel. Ela pode crescer contanto que eu tire mais dinheiro da circulação. Mas a riqueza que está entesourada é uma grandeza imóvel. E a riqueza socialmente produzida tende a crescer. Isso faz com que o tesouro seja uma forma inadequada de conservação da riqueza, porque ela é uma grandeza imóvel diante de uma grandeza crescente, que é a riqueza social, né? Então, em termos proporcionais,
a riqueza entesourada tende a ser cada vez menor, diante da riqueza social que ela vai procurar acessar em algum momento, né? Então, o entesouramento é uma forma inadequada de conservação da riqueza. Bom, se ela é inadequada porque ela é imóvel, então a saída para esse problema já está clara, já está cristalina. É preciso conferir a essa grandeza retirada da circulação também uma tendência crescente. É preciso fazer com que ela acompanhe o mesmo movimento expansivo da riqueza socialmente produzida. E aí a gente tem a forma capital, ou seja, ao invés de tirar dinheiro da circulação e mantê-lo fora da circulação, eu uso esse dinheiro para lançá-lo de volta à circulação e conferir a ele um movimento expansivo. E aí a gente tem a forma capital, né? A famosa DMD'. E o Marx, inclusive, nem apresenta logo de cara o DMD', ele apresenta primeiro o DMD. E ele vai dizer, olha só, essa fórmula DMD precisa ser expansiva, porque ela, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista do valor de uso, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ela é dinheiro, começa com dinheiro e termina com dinheiro. Então, se esse movimento não for capaz de produzir uma variação quantitativa, ele não tem sentido nenhum, né? Porque do ponto de vista qualitativo ele não tem variação. Então, é preciso que o movimento do dinheiro como capital seja DMD', ou seja, seja um movimento que produza expansão quantitativa. E aí a gente está chegando no ponto fundamental, que é, bem, para haver o D', é preciso que a riqueza inicial seja conservada e que a ela seja acrescentada riqueza nova, um excedente. E isso impõe a necessidade de se perguntar de onde vem esse excedente, né? Qual que é a origem dele. E o Marx começa mostrando de onde ele não vem, né? Ele vai dedicar todo o início do capítulo 4 à demonstração de que esse excedente não pode vir da circulação. Então, ele mostra isso por duas vias. Ou por uma regra geral que permita vendedores venderem suas mercadorias acima do valor, ou por trocas desiguais pontuais. No caso da regra geral, ele mostra que a vantagem que o vendedor obtém ao vender a sua mercadoria acima do valor é sempre neutralizada pela desvantagem que esse mesmo sujeito obtém quando ele comparece no mercado como comprador. Né? Numa sociedade produtora de mercadorias, ninguém é só vendedor e ninguém é só comprador. Então, ele mostra que, o Marx mostra que o excedente não pode vir daí. Ainda que haja ganho na transação, esse ganho é neutralizado no fluxo geral das coisas. Que é o mesmo que acontece quando a gente considera não uma regra geral, mas trocas desiguais pontuais, né? Então, numa troca específica, eu consigo vender a minha mercadoria por um preço maior que o seu valor. Tá? E aí o Marx mostra, nesse caso, tudo bem, houve ganho para mim, mas houve uma perda na mesma proporção para quem comprou de mim. Então, eu cedo uma mercadoria que vale menos e recebo dinheiro que vale mais. Do outro lado, tem alguém que cede dinheiro que vale mais e recebe uma mercadoria que vale menos. Né? Então, a troca desigual, vai concluir o Marx, explica apenas a redistribuição de riqueza já existente. Não explica o crescimento geral da riqueza. Não explica o excedente. Bem, se a troca desigual não explica o excedente, é necessário isolá-la, abstraí-la.
É por isso que, a partir daí, o Marx começa a trabalhar com a suposição da troca de equivalentes. Isso vai ser importante um pouco mais para frente, né? Então, ele quer explicar o excedente e a troca desigual não explica o excedente. Então, eu desconsidero a troca desigual. Eu preciso explicar, a tarefa agora eu preciso explicar o excedente supondo a troca de equivalentes. E é isso que ele vai fazer daí para frente. Só que um outro problema se impõe. Se ele está admitindo a troca de equivalentes, ou seja, na troca eu cedo o mesmo que eu recebo e eu recebo o mesmo que eu cedo, a variação do valor, ou seja, o surgimento do excedente, não pode estar em algo que acontece na dimensão de valor da mercadoria. Porque na dimensão de valor da mercadoria, o que eu tenho é a troca de equivalentes. Então, vai dizer ele, a variação do valor, o surgimento da riqueza nova, deve estar situado em algo que acontece na dimensão valor de uso da mercadoria. Beleza. Mas o que a gente faz com o valor de uso? Ou seja, ou melhor, o que a gente faz com a mercadoria enquanto valor de uso? A gente consome a mercadoria, né? É essa maneira, é pelo consumo que nós nos relacionamos com as mercadorias enquanto valor de uso. O que nós temos, então, é o seguinte, o valor de uso, ou melhor dizendo, o excedente, que ele vai chamar de mais valor, vocês já sabem disso, né? O excedente deve surgir, deve aparecer do consumo de uma mercadoria. Qual mercadoria? Qualquer mercadoria? E aí, claro, não, vocês já sabem, não é qualquer mercadoria, é a mercadoria força de trabalho. Por que é a mercadoria força de trabalho? Bem, porque a mercadoria força de trabalho nada mais é do que a capacidade para o trabalho vendida como mercadoria. E o consumo da capacidade para o trabalho é o próprio trabalho. O ato de consumir a força de trabalho é o próprio trabalho. E o trabalho, a gente já sabe, desde o primeiro capítulo, cria valor. Né? Então, há essa mercadoria especial, que é a força de trabalho, que, ao ser consumida, cria valor. Para que haja excedente, para que haja o mais valor, basta que o valor criado pelo consumo da força de trabalho seja maior que o valor da própria força de trabalho. Então, o que a gente precisa agora é, mesmo que superficialmente, entender um pouco melhor qual que é o que determina o valor da força de trabalho. E numa primeira aproximação, o que determina o valor da força de trabalho, ou a magnitude de valor da força de trabalho, é o que determina a magnitude de valor de qualquer mercadoria. É o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Tá? No caso da força de trabalho, esse tempo é o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dessa capacidade para o trabalho. Tá? Então, aqui a gente já tem a pista decisiva. Como é que qualquer capacidade para o trabalho é reproduzida ao longo do tempo? Bem, aquele que é dotado dessa capacidade para o trabalho, o trabalhador ou a trabalhadora, precisa se engajar em diversas modalidades de consumo que garantem a preservação da sua capacidade física, intelectual, cognitiva, etc., etc., para o trabalho. Né? Então, o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho vai ser um conjunto de tempos de trabalho socialmente necessário, que dizem respeito às diversas mercadorias que trabalhadores e trabalhadoras precisam consumir para se manterem como trabalhadoras e trabalhadores aptos a trabalhar e a vender sua força de trabalho. Né? Marx vai chamar esse conjunto de coisas de meios de subsistência. Tá? Mas a gente não deve entender aí subsistência num sentido
estritamente do mínimo necessário para manter a pessoa viva, respirando, tá? Meio de subsistência é uma coisa um pouco mais sofisticada que isso, né? Na maneira como Marx apresenta. Então, de fato, é esse mínimo para manter a pessoa viva, minimamente saudável, minimamente apta ao trabalho, etc. Mas entra também outras determinações, né? Enfim, esse mesmo mínimo para manter os dependentes de quem trabalha, esse um mínimo é, para ser gasto, para ser consumido em termos de formação, ou seja, de acúmulo de capacidade para o trabalho intelectual, cognitivo ou mesmo física, e eventualmente entram até determinações que dizem respeito a outras formas de consumo que são conquistas da classe trabalhadora, enfim, ao longo da história, ao longo das suas lutas, etc. Fato é que esse conjunto de coisas determina o valor da força de trabalho. E é isso que o capitalista paga. Tá certo? O capitalista, ele não paga pelo trabalho dos trabalhadores. O capitalista paga pelo valor da sua força de trabalho. E paga o valor dela. Tá? Aqui é um momento interessante da gente descartar uma leitura meio pobre do mais-valor, que tem a ver é, com um entendimento meio torto de que o mais-valor viria do pagamento abaixo do valor da força de trabalho. Isso não é verdade. Isso acontece, tá certo? Mas isso não é o que explica o mais-valor. Quando a gente está explicando o mais-valor, a gente supõe, com Marx, que a força de trabalho é remunerada exatamente pelo seu valor. E mesmo assim, e mesmo assim, surge um excedente. Como? Porque ao adquirir essas forças de trabalho, como acontece em qualquer compra de mercadoria, o capitalista adquire o direito de consumi-las. E consumi-las pelo tempo determinado por essa compra. Ou seja, consumi-las por uma jornada inteira. Se o capitalista consumir essas forças de trabalho em determinadas condições, esse consumo, o ato de colocá-las para trabalhar, vai proporcionar uma soma de valor que ultrapassa o valor da força de trabalho. Esse é o mais valor. Né? Então, logo de cara, a gente já tem uma determinação aqui que começa a dar uma pista importante para o mais valor absoluto, que é a da duração da jornada. Claro, quanto mais prolongada for a jornada, mais as forças de trabalho atuam na criação de valor. Quanto mais as forças de trabalho atuarem na criação de valor, mais o valor criado ultrapassa o valor das forças de trabalho. Então, o mais valor tende a ser proporcional, tende a ser maior em proporção à duração da jornada. Tá? E aí, agora, enfim, já de fato entrando no tema desse encontro de hoje, o que acontece é o seguinte: a força de trabalho ela atua na criação de valor ao longo de toda a jornada. Não tem um momento da jornada em que, sei lá, toca uma sirene e informa aos trabalhadores: bom, a partir de agora vocês vão criar excedente. Né? Não é assim que acontece. O mecanismo é o seguinte: a força de trabalho recebe o correspondente ao seu valor. Isso que ela recebe, ela vai, esse dinheiro que ela recebe, ela vai despender nos meios necessários para se reproduzir. Então, ela vai despender nos meios de subsistência. Esse dinheiro ele vai ser gasto, portanto, fora do processo produtivo. Esse valor, portanto, do ponto de vista do capital em operação, é destruído.
Tá? O valor é pago à força de trabalho não é conservado, é destruído. Só que essa força de trabalho vai agora ser colocada para trabalhar. E até um certo ponto da jornada, o valor que ela cria é apenas suficiente para repor o seu próprio valor. Então, digamos, sei lá, o primeiro décimo da jornada, ou o primeiro terço da jornada, ou a primeira metade da jornada, ou os primeiros 9 décimos da jornada. Isso aí vai depender das condições concretas específicas. Mas o ponto é, até um certo, até um certo momento da jornada, o valor criado mais não faz do que repor o valor que foi adiantado pela força de trabalho. Então, é, não essa porção da jornada não acrescenta nenhuma riqueza nova. Ela apenas repõe riqueza que já existia e que é destruída fora do processo produtivo. Então, o que interessa ao capital é essa porção, claro, porque o valor adiantado precisa ser reposto, mas o que interessa de fato ao capital é aquela porção da jornada em que excedente vai ser criado, que é o que vai tornar possível o DM de. Sem esse excedente, não tem DM. Né? Então, interessa ao capital que esse segundo momento da jornada seja o maior possível. Até aí, o Marx não fez ainda, não precisou fazer ainda a distinção entre mais valor absoluto e mais valor relativo. Por que ele é levado a fazer essa distinção? Porque quando ele chega no capítulo 9, ele está interessado em discutir os determinantes da massa de mais valor, né, e a sua relação com a taxa de mais valor. Ou seja, os determinantes da soma total de mais valor produzido. Não por uma força de trabalho, mas pelo conjunto das forças de trabalho em atividade. E aí ele vai discutir lá uma série de leis que relacionam a taxa de mais valor à massa de mais valor. E uma dessas leis, a terceira, que ele enuncia, diz o seguinte: quanto maior for o número de forças de trabalho empregadas, maior tende a ser, ou maior será a massa de mais valor produzida por aquele capital. Ou seja, mais vigorosamente aquele capital vai poder fazer DM. E isso é um problema. Por quê? Ele mesmo vai dizer, isso contradiz, isso confronta toda a aparência dos fatos baseada na experiência cotidiana. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, eu cheguei aqui num resultado que me diz que quanto mais um capital empregar forças de trabalho em termos proporcionais, mais excedente ele consegue se apropriar. Mas eu olho para o cotidiano, para o movimento real, empírico da sociedade capitalista, e o que eu vejo não é exatamente isso. O que eu vejo é que aqueles capitais que empregam proporcionalmente menos força de trabalho têm ganhos maiores. Ou seja, o que eu vejo é que aqueles capitais que proporcionalmente empregam mais máquinas, instalações, etc., etc., têm ganhos maiores. E aqueles capitais que empregam proporcionalmente, que dependem mais proporcionalmente de trabalho direto, de trabalho vivo, têm ganhos menores. Isso vai de encontro ao que acabou de ser mencionado. Nesse ponto, Marx diz: ora, para elucidar esse aparente paradoxo, eu preciso de elementos
que vão ser apresentados só lá no livro 3. Né? Eu preciso ter em vista a lógica da apropriação. E aqui no livro 1, a gente está no domínio apenas da lógica da produção de valor e mais valor. Né? Então, ele não tem os elementos suficientes ainda para elucidar esse aparente paradoxo. Mas ele diz, mesmo assim, há algo que pode ser dito aqui. Essa lei que relaciona a proporção de força de trabalho empregados à massa de mais valor criada é válida, mais ou menos nas palavras que ele vai usar, é válida para a forma de mais valor que viemos tratando até aqui. Aí sim ele diz, o mais valor absoluto. Né? Então, aqui diz respeito a essa forma de mais valor absoluto. É a forma de obter mais valor empregando maior volume de trabalho. Seja por maior intensidade do trabalho em uma mesma jornada, seja pelo prolongamento da jornada. Né? Então, o tempo que a força de trabalho requer para reproduzir o seu próprio valor é dado, está fixo, mas o capital consegue obter uma soma maior de excedente consumindo mais a força de trabalho. Consumindo ou mais intensamente ou mais prolongadamente. Ou as duas coisas. Essa é a forma do mais valor absoluto. Então, ainda que ele, não que ele só dê o nome no capítulo 9, ele está dando o nome e dizendo essa é a forma que viemos tratando até aqui. Então, tudo que foi dito a respeito do mais valor até aqui tem a ver com mais valor absoluto. Ou seja, a obtenção de maior excedente pelo maior consumo da mercadoria força de trabalho. Qual o problema? É que essa forma esbarra em limites, que são limites razoavelmente óbvios. Né? Não é possível prolongar a jornada de trabalho indefinidamente. Há um limite, antes de qualquer coisa, temporal aí. Mas há um limite fisiológico também. Né? Quer dizer, se eu estendo demais excessivamente o tempo de trabalho, eu comprimo o tempo de não trabalho, que é exatamente o momento em que trabalhadoras e trabalhadores reproduzem a sua força de trabalho, ou seja, recompõem a sua capacidade para se reapresentar periodicamente no processo de trabalho. Então, estender excessivamente tem implicações em termos de exaurimento dessa fonte do mais valor. Né? E, enfim, há uma série de outras limitações também. Essa mercadoria que é consumida e que, ao ser consumida, produz valor e mais valor, não é uma mercadoria inanimada, né? É uma mercadoria consciente, senciente, né? Que sofre, adoece, morre, resiste. Então, as forças de trabalho, os trabalhadores, trabalhadoras, obviamente, impõem resistências ao consumo excessivo da sua própria força de trabalho. E, eventualmente, nessas resistências, conseguem impor restrições a esse consumo, por meios eventualmente, de limites morais, mas também de limites jurídicos que regulam a jornada de trabalho, etc. Qual que é a moral da história? A obtenção de mais valor pela via do mais valor absoluto esbarra rapidamente e sistematicamente em barreiras que dificultam, que criam dificuldades para o capital realizar o seu movimento, realizar a DM'. Agora, o capital não pode se acomodar nessas barreiras, né? Porque qual que seria a alternativa? Uma vez esbarrando nessas barreiras, é como se o capital lidasse com elas como limites absolutos. Opa, cheguei aqui ao limite, daqui não posso passar. E aí o que aconteceria seria uma implosão da sociabilidade do capital. Por quê?
porque a sociabilidade do capital é toda estruturada em torno da expansão de DMD'. Se uma barreira ADMD' não é contornada, isso funciona como uma restrição ou um empecilho, não apenas a reprodução daquele capital, mas a reprodução dessa sociedade em geral. Então, essas limitações, essas barreiras precisam ser contornadas. E, para a sorte do capital, há maneiras de contorná-las. Veja, até aqui, nós observamos a expansão do mais-valor pela ampliação do valor criado. Se o mais-valor é a diferença entre o valor criado e o valor da força de trabalho, a maneira mais óbvia, mais imediata de aumentar essa diferença é aumentar o valor criado. Só que se para aumentar o valor criado eu encontro dificuldades, eu encontro restrições, eu encontro limites, há ainda uma outra alternativa para aumentar essa diferença, que é diminuir o valor da força de trabalho. Então, essa via de ampliação do mais-valor pela redução do valor da força de trabalho é o que o Marx vai chamar de mais-valor relativo. Tá? E como é que isso acontece? Né? E veja, a pergunta que eu fiz é como é que isso acontece, não como é que o capital obtém isso. E a razão vai ficar clara, acho que na sequência, né? Porque isso é algo que acontece sem que seja necessariamente ativamente buscado pelo capital. Tá? Mas vamos deixar isso de lado momentaneamente, depois a gente retorna a isso. Como que acontece a redução do valor da força de trabalho? De novo, aqui a gente precisa rejeitar uma leitura incorreta. Essa redução do valor da força de trabalho não é o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor. Isso estaria rompendo com a hipótese de trabalho aqui, que é a troca de equivalentes. Tá? Então, a redução do valor da força de trabalho tem que ser, de fato, uma redução do valor dessa mercadoria especial. E como acontece com a redução do valor de qualquer mercadoria, isso acontece se o tempo de trabalho socialmente necessário à produção dessa mercadoria diminuir. E o que provoca a redução do tempo de trabalho socialmente necessário à produção de qualquer mercadoria? É a elevação das forças produtivas. Grosso modo, isso pode vir com um aumento da produtividade do trabalho, da intensidade do trabalho ou da eficácia dos meios de produção. Então, qualquer coisa que provoque a elevação das forças produtivas reduz o valor da mercadoria que é produzida com essas forças. Para o caso da força de trabalho, essa elevação das forças produtivas precisa acontecer, precisa ocorrer naqueles ramos que produzem os meios de subsistência. Né? Então, veja, não precisa nem acontecer em todos, tá? Se o valor da força de trabalho é uma soma de valores, basta que um ou que algum desses valores seja diminuído para que o valor geral da força de trabalho seja diminuído. Né? O ponto é, essa redução de valor, essa elevação das forças produtivas, para reduzir o valor da força de trabalho, precisa estar situado nesses setores que produzem os meios de subsistência que garantem a reprodução da força de trabalho. Quando isso acontece, o valor da força de trabalho diminui e, para qualquer valor criado, a diferença aumenta. O mais-valor aumenta. Sem que seja necessário consumir a força de trabalho por um tempo mais prolongado ou mais intensamente. É uma maneira de contornar aqueles limites que eu mencionei agora há pouco.
Só que quando Marx apresenta esse entendimento, esse raciocínio, ele nos aponta dois problemas imediatos. O primeiro é, ok, quando a elevação das forças produtivas acontece nos ramos produtores dos meios de subsistência, há essa vantagem que beneficia a todos os capitalistas. Tudo bem, mas por que raios aqueles capitais operando nesses ramos, nesses setores, empregariam métodos que, ao fim e ao cabo, reduzem o valor das mercadorias que eles produzem? A princípio, numa primeira aproximação, não faz muito sentido isso, né? Empregar métodos que reduzem o valor da sua própria mercadoria e, ao fazê-lo, beneficiar a todos os capitais em operação. A segunda coisa é, olhando o movimento geral dessa sociedade, o que nós percebemos é uma tendência geral de elevação das forças produtivas. Não apenas de elevação localizada em determinados setores. Então, tem algo mais aí que a gente precisa encontrar que explique o que leva os diversos capitais a buscar elevar as forças produtivas sob o seu comando. Né? Porque, notem, até aqui a gente está falando de uma elevação geral das forças produtivas, porque é só uma elevação geral que diminui o tempo de trabalho socialmente necessário. Só que para haver uma elevação geral, é necessário que os vários capitais individuais busquem elevar suas próprias forças produtivas. Né? Então, são as elevações pontuais que, ao fim e ao cabo, levam a uma elevação geral. Então, o que o Marx está se perguntando agora é o que leva, o que faz esses capitais individuais buscarem aumentar as forças produtivas sob o seu comando. Não é o mais-valor relativo, porque o mais-valor relativo é o resultado final do processo. O que leva esses capitais a adotarem condutas que, ao fim e ao cabo, levam àquela vantagem do mais-valor relativo. E, de novo, esse é um aspecto que pode, às vezes, parecer meio frustrante do livro 1, né? De novo, Marx vai dizer, olha, isso aí eu só posso responder com elementos que virão apenas no livro 3, né? Por quê? Porque para responder isso, para elucidar esse mistério, eu preciso cotejar, eu preciso examinar a ação recíproca dos diversos capitais em concorrência. Eu preciso ter elementos suficientes para mostrar como que a concorrência se impõe como uma espécie de lei férrea sobre os capitais, obrigando os capitais a adotarem certos cursos de ação. Mas eu não posso fazer isso agora ainda, vai dizer o Marx, né? Eu não tenho os elementos suficientes ainda. A concorrência está abstraída, ou seja, ela não está sendo considerada ainda, ela não pode ser considerada ainda. Então não dá para responder integralmente, de maneira totalmente satisfatória, a essa pergunta ainda. Mas, como ele fez no caso do mais valor absoluto, ele vai dizer, mas há algo que pode ser dito com os elementos até aqui acumulados. Então, qual que é a natureza da segunda parte do capítulo 10? É esse exercício em que o Marx vai tentar explicar a raiz do mais-valor relativo sem recorrer a elementos que não foram apresentados ainda. Ou seja, recorrendo apenas aos elementos que já foram apresentados. Não há, portanto, uma descontinuidade na linha da exposição, tá certo? Existem algumas leituras desse momento do capítulo 10 que vão interpretar o raciocínio que o Marx está apresentando como uma espécie de transferência de valor, como se
o capital mais produtivo do que a média obtivesse uma vantagem, e essa vantagem tem origem numa transferência daqueles capitais que operam abaixo da média. Tá? Eu quero aqui defender a ideia de que essa não é uma boa leitura. Ela não é uma leitura completamente inviável, ou seja, é possível sustentar essa leitura, mas eu acho que ela não é a melhor leitura, porque ela precisa recorrer, ela precisa se apoiar em elementos que não foram ainda apresentados. E o Marx é muito específico. Aqui eu estou parafraseando, claro, mas ele afirma de maneira clara. Ele quer fazer esse raciocínio se apoiando apenas nos resultados já acumulados até o capítulo 10. Então, um exercício interessante que a gente pode fazer é tentar realmente entender o que levaria um capital individual a buscar aumentar as suas forças produtivas para além da média, usando apenas os elementos já apresentados. Desculpa. Eu não sei se todos os presentes pegaram o meu aviso inicial de que eu estou gripado, então me perdoem aí as pequenas crises de tosse. Vamos lá. Qual que eu acho que é a leitura mais interessante para essa segunda parte do capítulo? É aquela que vai recorrer à ideia de trabalho potenciado, que é apresentada pelo Marx na segunda seção do primeiro capítulo. Quem está acostumado a ler nas traduções antigas vai ter visto essa categoria como trabalho complexo. Tá? Aí na edição da Boitempo, ela aparece mais frequentemente traduzida como trabalho potenciado. E lá no segundo capítulo, ou na segunda seção do primeiro capítulo, quando Marx apresenta essa categoria, ele está contrapondo ali atividades diferentes. Tá? Então, certas atividades exigem pressupostos técnicos de capacidade maiores e, por isso, elas atuam na criação de valor de maneira potenciada. Ou seja, em um mesmo tempo, criam maior quantidade de valor do que atividades que têm pressupostos técnicos mais simples. Tá? Só que a ideia de trabalho potenciado não se restringe a essa contraposição entre atividades diferentes. Ela é aplicável também à contraposição entre níveis de produtividade diferentes em relação à média. E aí, isso é relativamente difícil, tá? Mas eu vou tentar apresentar aqui da maneira mais fácil e simples que eu conseguir. Vamos lembrar que, desde a primeira sessão do capítulo 1, a gente já sabe que a grandeza de valor das mercadorias não é determinada pelo tempo de trabalho aplicado na sua produção. A grandeza de valor das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Tá? Agora, enfim, o socialmente necessário é, portanto, uma média. E é fácil perceber que essa média é formada por tempos de trabalho distintos. Haverá produtores que terão tempos de trabalho acima da média, haverá produtores que terão tempos de trabalho próximos da média, e haverá produtores que terão tempos de trabalho abaixo da média. Todos esses formam o socialmente necessário. Cada um desses produz, sendo o caso em que todos eles produzem a mesma mercadoria, todos eles produzem uma mercadoria de mesmo valor. Porque o valor é determinado não pelo tempo que cada um usa, mas sim pelo tempo que, em média, é necessário usar. E aqui a gente começa a perceber de onde vem a vantagem. Veja, se eu uso
o tempo de trabalho na média, o valor da minha mercadoria corresponde ao tempo de trabalho que eu empreguei diretamente. Mas se eu uso um tempo abaixo da média, a minha mercadoria corresponde a um tempo de trabalho maior do que o que eu empreguei. Porque ela corresponde ao tempo de trabalho socialmente necessário. E eu empreguei menos do que o socialmente necessário, porque eu sou mais produtivo. Então, digamos que a média seja, o tempo socialmente necessário seja 10 horas. O valor da minha mercadoria corresponderá a essas 10 horas. Mas se eu usar 8, eu estou obtendo uma mercadoria cujo valor é determinado pelas 10 horas, mas eu obtenho esse resultado em apenas 8 horas. Se eu me tornar mais produtivo ainda, eu obtenho esse resultado em, sei lá, 7 horas e meia, em 7 horas. Então, só por essa exposição básica, já dá para perceber que produtividades diferentes em relação à média atuam na criação de valor de maneira diferente. Não, não se confundam. A mercadoria tem, para cada um desses produtores, o mesmo valor. Só que alguns chegam nesse mesmo valor em menos tempo. E alguns chegam nesse mesmo valor em mais tempo. Ok, como que isso se relaciona com mais valor relativo? Vamos pensar num capitalista empregando força de trabalho. Essa força de trabalho precisa gastar a primeira parte da jornada repondo o seu próprio valor. O que interessa ao capitalista é que essa parte da jornada seja encurtada. Porque quando essa parte da jornada é encurtada, a outra, que produz excedente, que produz mais valor, é aumentada na mesma proporção. Ao operar em um nível maior de produtividade do que a média, as forças de trabalho sob o comando desse capital produzirão mercadorias de mesmo valor que as forças de trabalho empregadas pelos outros capitais. Mas elas produzirão essas mercadorias de mesmo valor em maior quantidade, porque o nível de produtividade é maior. Vamos pensar uma diferença muito absurda de produtividade para ficar clara a diferença. Digamos que a produtividade média determine que numa jornada eu produza 10 unidades. Quem opera no dobro da produtividade vai produzir na mesma jornada 20 unidades. 20 unidades de mesmo valor. Então, o dobro de valor. Tá certo? E nesse mesmo diapasão, vamos pensar na quantidade de unidades que são produzidas no tempo em que a força de trabalho reproduz seu próprio valor. Digamos que seja metade da jornada. Então, ao longo de metade da jornada, a força de trabalho que opera nas condições médias reproduz o seu próprio valor, que aparece em 5 unidades. Então, 5 unidades têm uma grandeza de valor suficiente para repor o valor da força de trabalho. Essas 5 unidades vão ser suficientes para aqueles que operam na média, para aqueles que operam pior do que a média e para aqueles que operam melhor do que a média. A diferença vai ser quem opera num tempo acima da média vai demorar mais tempo da jornada, vai gastar um tempo da jornada maior para chegar nessas 5 unidades. E quem opera num nível de produtividade maior do que a média vai gastar um tempo menor da jornada para chegar nessas 5 unidades. De novo, exagerando a diferença, se eu tiver um capital que opera com uma produtividade 2 vezes maior, as forças de trabalho operando sob esse capital produzirão essas 5 unidades em metade do tempo das forças de trabalho operando nas condições médias.
Então, numa fração da jornada que é metade da fração normal, essa força de trabalho operando sob o capital mais produtivo consegue reproduzir o seu próprio valor, o que significa dizer que todo o restante da jornada, para esse capital, é agora tão somente produção de mais valor. É o que o Marx vai chamar de mais valor adicional. Então, usando apenas os elementos que nós temos até aqui, é a busca pelo mais valor adicional que explica por que os diversos capitais se lançam à busca por níveis cada vez maiores de produtividade. Qual que é o problema do ponto de vista do capital? O problema é que essa possibilidade não está ao alcance de apenas um. Ela, a rigor, está ao alcance, ainda que de maneira desigual, está ao alcance de todos os capitais em operação. Então, não é só um malandro que vai aumentar o seu nível de produtividade acima da média e vai ficar lá gostosão para sempre, se aproveitando de mais valor adicional. O que tende a acontecer é que os diversos capitais estão o tempo inteiro buscando se lançar à frente da média. E o que isso produz é uma tendência geral de diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário. Né? Se está todo mundo buscando reduzir o seu próprio tempo, a média tende a diminuir. E aí aquela vantagem que é originada na diferença entre o meu tempo e o tempo médio, essa vantagem vai sendo erodida, porque o tempo médio vai se aproximando do meu tempo. Então, a pressão para a elevação da produtividade é uma pressão permanente. O tempo inteiro vai ser vantajoso para os diversos capitais em operação buscar se lançar à frente da média. E na medida em que eles fazem isso, eles obtêm vantagens enquanto eles estiverem à frente da média, mas essa média tende a persegui-los. Isso provoca, por um lado, uma elevação geral das forças produtivas e, por outro lado, como resultado dessa elevação, um declínio geral do valor das mercadorias, inclusive aquelas mercadorias que são os meios de subsistência. Então, como resultado desse movimento geral que se autoalimenta e se autorreproduz o tempo inteiro, tem-se o mais valor relativo. Tem-se um movimento geral em que o valor da força de trabalho é permanentemente reduzido. E ao fazê-lo, ao acontecer isso, beneficia a todos os capitais na forma do mais valor relativo. E aí, eu não sei se isso caberia a mim ou se vai ficar para um outro encontro, mas acho que vale a título de encerramento, de fechamento da minha exposição inicial, remeter ao capítulo 14. Né? No capítulo 14, o Marx vai relacionar o mais valor absoluto e o mais valor relativo. E, de certa forma, ele vai procurar mostrar que o mais valor relativo ele não suplanta o mais valor absoluto. Ele não substitui o mais valor absoluto. Ele se torna, assim, a forma predominante de extração de mais valor, mas, por outro lado, ele reanima as exigências de obtenção da forma absoluta. Ele reabilita o mais valor absoluto também, tá? De duas maneiras particulares. Por um lado, exigindo o mais valor absoluto e, por outro lado, viabilizando o mais valor absoluto. Como que ele vai exigir o mais valor absoluto? Ora,
esse processo todo de elevação das forças produtivas, do ponto de vista material, ele tem uma forma peculiar. O que vai acontecendo nessa trajetória de elevação das forças produtivas? A massa de meios de produção operada pela força de trabalho vai crescendo em proporção à força de trabalho. Então, a massa de meios de produção que a força de trabalho transforma em produto é cada vez maior, tanto em termos totais, quanto em proporção ao conjunto das forças de trabalho. Né? Então, a massa de capital que precisa ser conservada no processo produtivo é cada vez maior. Né? Então, o valor que existe nessas máquinas, nesses instrumentos, nessa infraestrutura toda, precisa ser conservada, precisa ser transferida pelo trabalho dos meios de produção ao produto. O problema é que os meios de produção, eles não são apenas consumidos produtivamente, eles são consumidos improdutivamente também, pelas forças da natureza, eles vão se deteriorando, etc, etc. E na medida em que eles se deterioram, eles perdem valor, mas não de uma maneira em que esse valor reaparece no produto, simplesmente perdem valor. Então, o capital se vê obrigado a encontrar maneiras de fazer esse tempo de não trabalho dos meios de produção tender para zero. E, alternativamente, fazer o tempo em que esses meios de produção permanecem sendo consumidos produtivamente tender ao máximo. O que isso significa? Isso significa que o capital precisa encontrar maneiras, se vê obrigado a encontrar maneiras de estender, de novo, né? Tá reanimando essa exigência, de estender ao máximo possível o tempo de trabalho. Não o tempo em que o trabalho ocorre. Não o tempo de trabalho no sentido do que é necessário, né? Mas o tempo em que o trabalho ocorre, dadas as condições médias de produção. Então, os meios de produção precisam estar sendo consumidos pelo trabalho vivo, consumidos produtivamente, preferencialmente, cada momento do dia. Então, quer dizer, isso é uma forma de extração de mais valor que é a absoluta, é o prolongamento do consumo da força de trabalho. E, por outro lado, todo esse maquinário, toda essa massa de meios de produção, ela tem características materiais que tornam mais fácil, que tornam mais possível, que tornam mais viável tecnicamente aumentar a intensidade do trabalho. Porque agora eu não dependo mais de um controle direto sobre o processo de trabalho. Eu não dependo mais, né, do chicote, da imposição direta de um certo ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho, ele, grosso modo, ele passa a ser programável nos meios de produção. São os meios de produção que ditam agora o ritmo de trabalho. E eles podem ditar o ritmo de trabalho, dentro de certos limites, claro, mas ao bel prazer do capitalista. Então, as formas materiais de produção que garantem o mais valor relativo, ao mesmo tempo, garantem novas possibilidades de extração do mais valor absoluto. Tá? Então, o mais valor relativo realmente aparece para contornar as limitações do mais valor absoluto, mas ele não suplanta o mais valor absoluto. Ao contrário, ele realimenta o mais valor absoluto. E acho que com isso, inclusive por conta do meu estado gripal, eu acho que eu posso encerrar a minha exposição inicial e aí abrir para. Inclusive, eu vi que tiveram vários comentários aí ao longo dessa primeira hora que eu não consegui ler, mas que agora eu aproveito para ler também. Alô, Caí? Bom, pessoal, então a gente, após a exposição aí do professor Eduardo,
muito claro e didático a exposição. A gente abre para questões, preferencialmente quem quiser fazer uso, da palavra diretamente ao professor. Então vamos lá, quem é que começa aí a propor questões? Ivair, vamos lá, Ivair, já pode mandar a primeira. É, bom dia a todos, bom dia, professor. Desculpa, eu não vou abrir a câmera porque eu estou no celular e está com um pouco. Mas, professor, eu queria entender um pouquinho esse conceito de mais valor na área de serviços. Professor, por exemplo, como que a gente pode entender essa situação? Professor, só como exemplo, tá? Que eu acho que aqui boa parte das pessoas são professores também. é, o conceito de mais valor absoluto, mais valor relativo para esses tipos de profissionais, para esse tipo de situação. É algo bem direto, a pergunta é meio direta mesmo, não tem não, é basicamente isso. Obrigado, tá, gente? Vamos passar o Marcos também levantou a mão, pode passar umas duas já? Tá, beleza. Deixa Vai eu lá, anotar Marcos. aqui. Bom dia. Bom dia. Obrigado, professor, pela sua apresentação. Tema bastante complexo, né? E a gente vê que também tem várias formas, né, que a gente tem visto de explicar essa relação do mais valor relativo e do mais valor absoluto. O senhor explicou para a gente aí que boa parte delas não estão erradas, mas são insuficientes, né? Porque é bem mais complexo. Eu ainda vou precisar ler mais, que ainda fiquei com algumas questões bolando aqui na minha cabeça. Mas eu queria, professor, que o senhor fizesse a relação, né, do mais valor relativo e absoluto com as categorias do Marx também, que é a substituição formal e real, né? Me parece que a formal está mais ligado ao mais valor absoluto. E a substituição real, que é aquela que meio que a máquina, né, a massa, essa massa de meios de produção meio que dita o ritmo do trabalho, e o trabalhador, né, a força de trabalho vira um apêndice no processo de produção. Né? Então, eu queria saber se tem essa relação, como o senhor pode ajudar a gente a entender isso aí. Obrigado. Então vamos lá, Eduardo, essas duas primeiro. Show. Então vamos lá, e vai. O exemplo do professor é bom porque o próprio Marx usa esse exemplo, né, que ele chama de mestre-escola. Bem, a questão sobre a produção de mais valor pelo professor, ela é relativamente simples. Primeiro, a gente precisa saber se esse professor é um trabalhador produtivo ou improdutivo. O que vai determinar isso? Se ele está trabalhando como professor sob o comando de um capital para a produção de uma mercadoria, a mercadoria, no caso, sendo um serviço, né, a aula, o curso, ou se ele não está trabalhando sob o comando de um capital. E aí, nesse caso, ele poderia ser um professor autônomo, digamos assim, ou um professor que trabalha para o Estado, né, enfim, num ambiente público. Então, não sei se é o seu caso, mas certamente é o meu. Eu sou professor de uma universidade federal, uma instituição pública. O que eu faço, gostaria de acreditar, é muito útil, mas não produz valor, tá? Porque não, o que acontece ali não é uma produção de mercadoria. Agora, a mesma aula, a gente poderia imaginar, inclusive, no mesmo ambiente, tá? Mas sob o comando do capital, vendido como um serviço, me colocaria numa situação de trabalhador produtivo.
E aí, para saber se eu estou produzindo ou não mais valor, basta saber se a minha força de trabalho está sendo consumida suficientemente. Quer dizer, digamos que eu esteja trabalhando sob o comando de um capital, mas digamos que esse capitalista não seja lá um capitalista muito competente, tá certo? E aí ele me coloca para trabalhar um X número de horas, dando sei lá, um certo número de aulas. Só que esse número de aulas cria valor, porque eu estou produzindo mercadoria, estou trabalhando sob o comando desse capital, cria valor, mas é apenas, né, nessa suposição, já que o capitalista é meio incompetente, cria apenas valor suficiente para repor o valor da minha própria força de trabalho, aquilo pelo qual eu sou remunerado. Nesse caso, não teria mais valor. Mas aí a não ocorrência de mais valor não é devida à atividade propriamente dita, ou à natureza da atividade produtiva. A ausência de mais valor é devida ao consumo insuficiente dessa força de trabalho. Se eu desse, dados esses termos, se eu desse uma aula a mais, a criação total de valor excederia o valor da minha própria força de trabalho e haveria mais valor. Né? Então, assim, o trabalho produtivo na sociedade capitalista, isso é uma coisa que o Marx mostra no capítulo 5, né? Que é um tema que ele aborda no capítulo 5. O trabalho produtivo na sociedade capitalista não tem a ver com a importância útil daquele trabalho para a sociedade, para as pessoas. Não tem a ver com o que é produzido em termos de valor de uso. Na sociedade capitalista, o trabalho produtivo ou improdutivo tem a ver com a produção ou não de mais valor para o capital, evidente. Né? Então, o caso do professor depende. Né? Essa é a resposta curta. Depende de qual a circunstância de trabalho desse professor. Em relação ao Marcos, a relação que a gente pode fazer é, de novo, acompanhando de maneira muito próxima ao que o próprio Marx diz, para a extração, a produção de mais valor absoluto, é suficiente a subsunção formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ser capaz de extrair mais valor absoluto, basta ao capital ter assumido o comando sobre o processo de trabalho, sem que esse processo de trabalho necessariamente tenha sido já adaptado para melhor funcionar aos objetivos do capital. Né? Então, isso vale para o processo de emergência da sociedade capitalista, né? quando as condições de produção são herdadas da sociabilidade anterior decadente, aí você tem uma situação de subsunção formal, né? Ou seja, em que as coisas continuam sendo produzidas mais ou menos do mesmo jeito, pelos mesmos processos, no entanto, agora sob o comando do capital. E aí, se esse é o caso, ampliar a extração de mais valor desculpa, entrou uma ligação que eu estou falando no celular. A única maneira de ampliar a extração de mais valor é prolongando aquele processo. No momento em que o capital começa a reconfigurar esse processo, buscando exatamente um ganho de produtividade, ele já está adequando materialmente o processo de produção à sua própria lógica. Né? Aí você já está numa situação de aprofundamento da subsunção real do trabalho ao capital. Ou seja, não se trata simplesmente de um comando de cima para baixo sobre um processo que já existia. É um comando que passa a estar cada vez mais incorporado ao próprio processo.
na configuração do próprio processo, né? E, claro, isso atinge um dos momentos de ápice na maquinaria, porque na maquinaria, mesmo nas suas formas mais iniciais, mais primitivas, você já tem a possibilidade de programar, grosso modo, né, entre aspas ainda, mas de programar o modo de trabalho e o ritmo de trabalho nos meios de produção. Então, a maneira como o processo vai transcorrer depende cada vez menos da subjetividade de quem trabalha. Quem trabalha tem cada vez menos graus de liberdade para atuar no processo produtivo. Quem trabalha passa a ser cada vez mais uma mera engrenagem do processo. Tudo bem, é uma engrenagem viva, consciente, que sente, que pensa, etc. Mas é cada vez mais uma mera engrenagem destituída de graus de liberdade no interior do processo, né? Então, moral da história, há de fato um vínculo próximo entre a subsunção formal e o mais-valor absoluto e a subsunção real e o mais-valor relativo. Só que, isso posto, eu acrescentaria aquela parte final da minha apresentação. A subsunção real também traz consigo, também traz no seu rastro, maneiras renovadas de extrair mais valor absoluto. Então, existe o vínculo, mas ele não é exclusivo, digamos assim, né? Ele é exclusivo só do ponto de vista do mais valor absoluto e da subsunção formal. Quando Marx diz, para extrair mais valor absoluto, é suficiente a subsunção formal. Mas no momento que a gente começa a ter um desenvolvimento material do processo produtivo e o aprofundamento da subsunção real, a gente não tem só mais valor relativo, a gente tem mais valor relativo e mais valor absoluto. Acho que é isso. Marcos, não sei se quer fazer a pergunta ou manteve a mão levantada. Professor, fui contemplado. Obrigado. Ótimo. Pessoal, mais alguma questão? Eu gostaria que se você pudesse falar um pouquinho, Eduardo, sobre o mais-valor extraordinário. Acho que você já tocou, mas pudesse deixar mais claro isso para o pessoal. Tá certo. Tá. Inclusive, eu poderia ter falado na hora enfim, simplesmente não me ocorreu. Nas traduções mais antigas, aquilo que eu chamei de mais valor adicional aparece como mais-valia extra, né? E aí, isso que você falou do mais valor adicional, extraordinário, até aparece na literatura, mas acho que é uma certa mistura de lucro extraordinário, que é um negócio que vai aparecer lá no livro 3, e de mais-valia extra, né? Aí vira mais valor extraordinário. Não está errado, tá certo? Inclusive, isso era uma coisa, se ninguém fosse perguntar, que eu ia insistir. E vou insistir nisso antes de entrar na sua pergunta propriamente dita. A gente não pode a gente pode estar muito convencido da nossa própria leitura, mas a gente não pode ser dogmático, não pode ceder à tentação do dogmatismo de achar que apenas a nossa leitura é a correta, né? A obra, o Capital, é uma obra rica o suficiente para comportar leituras diversas. Algumas leituras serão mais fecundas, outras serão menos fecundas. Algumas leituras acompanharão mais de perto a letra do texto, outras tomarão certas liberdades que podem ser tomadas. Tá? Mas existe essa riqueza, essa fauna de leituras possíveis. Isso posto, também precisamos reconhecer que algumas leituras não são viáveis, certo? Então, quer dizer, admitir que várias leituras são possíveis não implica concluir que a crítica deve ser interditada, né? Então, a crítica, pelo contrário, ela tem que comer solta. E uma crítica que eu faço à leitura dessa segunda parte do capítulo 10 é que a leitura que entende
o mais-valor adicional ou a mais-valia extra como sendo originado de um mecanismo de transferência de valor, não é a melhor leitura. Tá? Então, não estou dizendo que é errada, que quem lê dessa maneira deve jogar no lixo, coisa que o valha. Tá? Mas eu sustento que não é a melhor leitura. Vamos lá, do que se trata essa leitura? Nessa parte do capítulo, o Marx usa um recurso que eu acho que gera mais confusão do que ajuda, mas enfim, ele usa. Ele vai apresentar dois conceitos auxiliares, que é o valor individual e o valor social. Ele vai usar esses dois conceitos exatamente para marcar a diferença entre o tempo socialmente necessário e o tempo realmente usado, que pode ser acima do socialmente necessário ou abaixo do socialmente necessário. Né? Então, ele vai chamar o tempo realmente usado de valor individual e o tempo socialmente necessário de valor social. Tá? Mas ele é cuidadoso em dizer que o valor mesmo da mercadoria é o valor social. Tá? E aí ele vai fazer esse jogo de desvios entre o valor individual e o valor social. Né? Então, quando eu aumento o meu nível de produtividade acima da média, o meu valor individual cai abaixo do valor social. Isso significa que o valor da minha mercadoria caiu? Não necessariamente, porque o valor da minha mercadoria é determinado pelo valor social, não pelo valor individual. Só que quando eu introduzo essa diferença entre o valor individual e o valor social, eu obtenho uma vantagem. Porque eu gasto o individual, mas quando eu levo a minha mercadoria ao mercado, eu obtenho o social. Como que a leitura da transferência de valor vai enxergar esse processo? Bom, vai se colocar a seguinte pergunta. Ok, de onde vem esse extra aí que esse capital obtém entre o individual e o social? A resposta vai ser, vem daqueles que operam acima do tempo necessário. Vem daqueles que têm um valor individual maior, mas que quando levam a sua mercadoria ao mercado também obtêm um valor social, não individual. Né? Então, ou seja, há alguns obtendo mais do que empregam e há alguns obtendo menos do que empregam, em termos de trabalho. Né? Então, a ideia da transferência de valor é aquilo que vem a mais para alguns tem origem naquilo que vem a menos para outros. Tá? Por que eu acho que essa não é a melhor leitura? Porque ela ela depende de supor que a apropriação diverge do que é produzido. Ou seja, ela precisa supor que eu me apropriei de mais do que eu produzi, de um lado, e de outro lado, que outros se apropriaram de menos do que produziram. Isso não acontece? É claro que isso acontece. Só que nós não temos elementos suficientes ainda para contemplar esse processo. Esses elementos só vão ser acumulados lá no livro 3. Então, não é desse processo que o Marx está falando nesse momento. Por que essa não é uma leitura errada? Porque ela é uma leitura que traz para o livro 1 elementos do livro 3. Tá certo? Mas ela é uma leitura que precisa subverter, em alguma medida, a lógica da exposição, a lógica do acúmulo de categorias, do desdobramento categorial. Né? Então, vamos deixar para fazer isso lá no livro 3. Né? Essa é a ideia que eu defendo. Não é não fazer esse raciocínio, é fazer no momento adequado. No capítulo 10 do livro 1, é outro raciocínio que o Marx está fazendo. E aí, veja, quando a gente tenta entender qual que é o raciocínio que o Marx está fazendo, a gente não substitui uma leitura por outra. Na verdade, a gente está acrescentando uma leitura. Ao final, a gente vai ter duas.
a gente vai ter aquela que é do trabalho potenciado, no seu devido nível de abstração, e depois, sem abrir mão dessa, lá no seu devido nível de abstração, a gente vai ter a leitura da transferência de valor, né? Então, vamos abstrair da transferência de valor, vamos esquecer dela momentaneamente, porque se o que eu estiver falando estiver correto, ela não é pertinente nesse momento, nesse nível de abstração. Beleza, então o que explica que aqueles que operam em um nível melhor do que a média se apropriam de uma vantagem? O que explica é que maior soma de valor é produzida sob o comando desse capital que opera em um nível de produtividade maior. E nota, para chegar a essa conclusão, eu nem preciso recorrer ao trabalho potenciado. Basta pensar o seguinte: se o tempo de trabalho socialmente necessário ou é o que determina a grandeza de valor das mercadorias, ou da mercadoria, todo mundo que produz essa mercadoria produz uma mercadoria de mesmo valor. Aqueles que são mais produtivos, aqueles que são menos produtivos, aqueles que são produtivos na média. Todo mundo produz uma mercadoria cujo valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Porém, aqueles que são mais produtivos produzem um número maior dessas mercadorias. Essa é a própria definição de produtividade. Aqueles que operam no nível de produtividade maior produzem um número de unidades maior. Se o valor de cada unidade é igual para todo mundo, quem produz mais unidades produz uma soma de valor maior. Quem produz menos unidades produz uma soma de valor menor. Então, o ganho de um não é explicado pela perda de outro. O ganho de um é explicado porque o nível de produtividade dele está acima da média. A perda do outro não é explicado pelo ganho daquele lá. A perda do outro é explicado porque o nível de produtividade dele está abaixo da média. Ele produz coisas de mesmo valor, porém em menor quantidade, porque o nível de produtividade dele é menor. Então, é vantajoso, esse é o ponto, é vantajoso operar acima da média em termos de produtividade. E é desvantajoso operar abaixo da média. Isso faz com que sempre seja interessante se lançar para além da média, ou, se você estiver abaixo, convergir para a média. Né? Então, esse movimento é de fato muito dinâmico, porque o tempo inteiro os capitais são compulsionados a buscar aumentarem o seu nível de produtividade, seja para se aproximarem da média, se eles estiverem abaixo, seja para fugirem da média. E aí isso produz, como resultado desses movimentos isolados, pontuais e individuais, isso produz uma tendência geral de elevação das forças produtivas e de queda do valor unitário das mercadorias. Né? Agora, quando a gente chega lá no livro 3 e a gente tem a possibilidade de cotejar o desvio dos preços de produção em relação ao valor e o desvio dos preços de mercado em relação aos preços de produção, aí a gente tem elementos para, além disso, entender como é possível se apropriar de maior soma de valor do que se produz, ou se apropriar de menor soma de valor do que se produz. Né? Mas aí a gente não joga fora o que a gente acabou de ver no capítulo 10. São coisas que se sobrepõem, né? São entendimentos que se sobrepõem. Quem é mais produtivo produz valor de maneira potenciada e na luta na concorrência pode se apropriar de maior ou de menor soma de valor do que produz. As duas coisas estão em jogo aí no curso real das coisas, né? No fluxo mais concreto das coisas.
A dificuldade aqui é que a gente está ainda num nível de abstração relativamente elevado. Ficou melhor agora? Com certeza. Pessoal, mais alguma questão que vocês querem colocar ao professor Eduardo? Vamos lá, pessoal. Se ninguém tiver, eu gostaria de colocar. Opa, levantou a mão o Marcos. Marcos, vai lá. Depois eu queria colocar uma questão assim para a gente só. Não sei se vai fugir muito, tá, Eduardo? Mas tudo bem. Não, pode à Marcos. vontade. Professor, é assim, em relação à taxa de mais-valia, né, ela a gente pode dizer que no, no mais-valor relativo, ela tem de ser maior, essa taxa lá é maior do que no valor absoluto ou não tem essa relação? Você podia explicar um pouquinho isso? Ela não tem essa relação necessária, tá certo? Porque a taxa de mais-valor é a relação entre o mais-valor e o valor da força de trabalho. Então, a taxa de mais-valor será tanto maior quanto maior for o mais-valor em relação ao valor da força de trabalho. É possível operar com taxas de mais-valor muito elevadas por aquelas modalidades de valor absoluto, seja aumentando a intensidade do trabalho, seja prolongando a duração em que o trabalho é executado. Agora, é claro, se a gente pensar que nas formas do mais valor relativo tem uma tendência de declínio do valor da força de trabalho, se torna mais fácil operar com taxas de mais valor maiores nas formas relativas, né? Só o que eu quis dizer inicialmente é que cuidado para não, de cara, a priori, supor essa relação muito estanque, né? Ou seja, a forma absoluta está relacionada a taxas de mais valor menores e a forma relativa está relacionada a formas de mais valor, a taxas de mais valor maiores. Acho que não é bom começar por aí, né? É bom começar entendendo que é possível trabalhar, operar com taxas de mais valor muito elevadas, mesmo nas formas absolutas. Mas é verdade, é mais viável, é mais possível, é mais facilitado trabalhar com taxas de mais valor maiores nas formas relativas, na subsunção real, né? Sim. E só, assim, aproveitando a pergunta, né? Talvez tenha sido motivada por isso. O Marx diz que a taxa de mais valor nos informa o grau de exploração, né? Por que a taxa de mais valor nos informa o grau de exploração? Porque o mais valor é trabalho não pago, é trabalho não remunerado, enquanto que o valor da força de trabalho é o que é remunerado, né? Então, quanto maior a razão entre mais valor e valor da força de trabalho, maior a razão entre trabalho não pago e trabalho pago. Ou seja, proporcionalmente, um volume de trabalho não pago maior está sendo realizado. Daí o vínculo entre a taxa de mais valor e o grau de exploração. Eduardo, então, não sei se vai fugir um pouco do tema, mas considerando esse grau de exposição do livro 1, como é que você entende, na teoria da dependência, a questão da superexploração da força de trabalho? Como é que daria para entender? Então, não daria. A superexploração da força de trabalho, nos termos em que ela é normalmente entendida, envolve a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor, né? Só que o Marx vai trabalhar com a troca de equivalentes até o primeiro terço do livro 3. Tá? Então, a gente só consegue, em termos de níveis de abstração, a gente só consegue
começar a trabalhar com troca desigual, que ao fim e ao cabo é isso, né, a remuneração abaixo do valor, no nível de abstração pertinente ao livro 3. Agora, mesmo aí, eu acho que é problemático, tá? Eu acho essa categoria bastante problemática. O motivo é muito peculiar e eu não tenho notícia de ter visto essa crítica em outros lugares, mas eu a tenho, tá certo? Então, como você me perguntou, eu vou expor aqui, enfim, cada qual que faça o juízo do quão pertinente ela é. No meu entendimento, a força de trabalho talvez seja a única mercadoria que não pode ser sistematicamente vendida abaixo do seu valor. Tá? Por quê? Porque quando Marx está lá discutindo o valor da força de trabalho, ele mostra aqueles 4 determinantes, né, que eu falei muito rapidamente. O que determina os meios de subsistência, o conjunto dos meios de subsistência? É o mínimo necessário para o trabalhador viver, é o mínimo necessário para ele manter os seus dependentes, é o necessário para ele obter alguma formação que o habilite a realizar aquele trabalho e logo vender a sua força de trabalho para aquela atividade. E é também um quarto determinante, formas de consumo que não são estritamente necessários para a formação daquela força de trabalho, mas são incorporadas ao consumo da classe trabalhadora por meio de vitórias, do embate constante entre classe trabalhadora e a classe capitalista. Quando a força de trabalho é cronicamente remunerada por uma soma que dá um acesso incompleto a esses meios de subsistência, os próprios meios de subsistência são reconfigurados. Né? O Marx vai dizer que o conjunto dos meios de subsistência não é uma coisa dada once and for all. Né? Tem aí uma determinação histórica, moral, né? Além de econômica, claro. Né? Então, se um determinado conjunto de meios é cronicamente inacessível aos trabalhadores, então esses meios não são os meios de subsistência. Os meios de subsistência são aqueles que os trabalhadores conseguem acessar sistematicamente. Então, o pagamento abaixo do valor da força de trabalho, para além de casos pontuais, tá certo? Pontualmente isso pode acontecer. Agora, a superexploração vai dizer de um pagamento estrutural, né, dos salários abaixo do valor da força de trabalho. O que isso acontece? Isso redefine os meios de subsistência. E ao redefinir os meios de subsistência, redefine o valor da força de trabalho. Então, se a gente quiser aproveitar a palavra superexploração, eu acho que uma maneira mais adequada de fazê-lo é pensando que o capital encontra maneiras de reduzir o valor da força de trabalho, não exatamente pela elevação das forças produtivas, mas pela contração dos meios de subsistência. Isso é uma coisa que o Marx trata muito rapidamente no capítulo 15. Ele vai dizer, ora, o valor da força de trabalho pode ser reduzido por duas vias. Ou pela redução do valor dos meios de subsistência, ou pela redução do próprio conjunto dos meios de subsistência. Como que eu reduzo o conjunto dos meios de subsistência? Negando à classe trabalhadora o acesso às coisas que antes ela acessava. Né? Mas isso é uma redução do valor da força de trabalho, não é um pagamento abaixo do valor da força de trabalho. Né? Então, eu acho que é útil a categoria, tá certo? Mas eu acho que ela encontra uma apresentação melhor nesses termos. Tá? E é claro,
Por um lado, se a gente pensar na estrutura centro e periferia, é claro que a periferia, ou os capitais na periferia, são mais pressionados a buscar esse tipo de redução do valor da força de trabalho. Por quê? Porque eles se confrontam no mercado mundial com capitais que têm um nível de produtividade, em geral, maior. Ou seja, no encontro entre os capitais periféricos e os capitais centrais, são os capitais periféricos que produzem valor de maneira deprimida. Tá certo? Então, eles precisam encontrar outras vias de ampliar a soma de mais valor obtida. E aí, enfim, não estando ao alcance a via da elevação de produtividade, ou não estando perfeitamente ao alcance a via do aumento de produtividade, ainda resta a via de deprimir o consumo da classe trabalhadora. Né? Quer dizer, o Marx, inclusive, quando ele está discutindo essa coisa da formação dos meios de subsistência, ele é até meio otimista, porque ele diz o mínimo necessário para um trabalhador viver é o piso, digamos assim, dos meios de subsistência. Não dá para os meios de subsistência serem menos do que isso. E o que o desenvolvimento da sociedade capitalista mostrou é que super dá, né? Dá para caralho. Né? O que mais tem aí é gente trabalhando e não ganhando sequer o suficiente para se manter vivo. Aí precisa fazer bico, precisa arrumar um segundo emprego, um terceiro emprego, etc, etc. Né? Então, E se o que eu estiver falando estiver correto, essa é uma maneira de ampliação do mais valor absoluto, ou do mais valor relativo, desculpe. Por quê? Porque são práticas que envolvem a contração do valor da força de trabalho. Não passam pelo ganho de produtividade, mas são ainda assim práticas que envolvem a contração do valor da força de trabalho. E à medida em que o sistema vai ficando senil, né, vai enfrentando crises recorrentes e até alguns diriam, eu inclusive, uma crise estrutural, essas formas de superexploração, vamos aproveitar a palavra, se alastram inclusive pelo centro. Né? Então, o que a gente vê hoje em dia é que a assim chamada era de ouro do capitalismo, que foi, se é que foi era de ouro, foi só ali no centro, né? A, o, a, a emergência dos estados de bem-estar social, etc., isso já vem sendo dilapidado há pelo menos 5 décadas, no centro, inclusive. Né? Justamente porque as maneiras de obter mais valor relativo pela elevação das forças produtivas encontram restrições cada vez maiores. Então, o capital precisa voltar seus esforços para reabilitar a extração de mais valor por vias de ataque mais direto, né, ao consumo da classe trabalhadora. Obrigado, professor Eduardo. Dado aqui o nosso avançado da hora, quero agradecer a presença do professor, a disponibilidade por dispensar aí um tempo nesse sábado de manhã para estar aqui conosco, para expor esse tema de forma bastante clara, de forma bastante didática. Penso que o pessoal pôde entender um pouco mais a discussão em torno do mais valor absoluto e do mais valor relativo. Então, agradeço também a presença de todos. Daqui 15 dias nós temos um novo encontro e eu passo a palavra ao professor fazer as suas considerações finais. Nada, eu só quero agradecer o convite. Eu gosto muito de participar desse tipo de atividade. Fiquei bastante feliz que a sala estava bem cheia, né? Imagino que isso depois vai ser disponibilizado também no YouTube. E, enfim, fico feliz de contribuir. Precisando de mim de novo aí, então, tô às ordens. Pode ter certeza, hein? Vamos ver se a gente consegue combinar uma atividade presencial aqui para a gente poder aprofundar mais e com mais tempo.
Professor, um abraço, obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Bom fim de semana e até o próximo encontro. Valeu, Um abraço, pessoal. professor. Bom fim de semana, Emoá, Eduardo, tudo de bom aí, todo mundo. Um abraço, Valeu. professor. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.